Então, nós vamos agora falar sobre inquérito policial parte 2, né? Nós falamos na aula passada sobre a parte 1 e hoje nós vamos começar a falar da parte 2. Bom, vamos começar falando sobre incomunicabilidade. Então, a incomunicabilidade, gente, é a impossibilidade do indiciado falar, ter contato com o mundo exterior, enquanto ele está sendo investigado. O artigo 69 da Lei 5.010, de 30 de 5 de 66, alterou o parágrafo único do artigo 21 do CPP, ao prever que a incomunicabilidade não excederá 3 dias e será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do promotor. Então, antigamente, eu tinha uma lei que previa a possibilidade da incomunicabilidade, previa a possibilidade do preso ficar sem o contato com o mundo exterior durante 3 dias. Acontece, porém, que com o advento da Constituição de 88, a incomunicabilidade foi revogada de acordo com o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, onde se lê: vedada a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa. Ora, a vedação da incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa, automaticamente nós tivemos uma interpretação extensiva para revogar como um todo a incomunicabilidade. Mas faltava um dispositivo mais forte para comprovar essa questão da incomunicabilidade. Então, o CPP, com a sua reforma, diz que a prisão e o local onde se encontra o preso serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, o que evidencia que a incomunicabilidade está revogada. Por quê? Porque se eu trago no Código de Processo Penal um dispositivo que me impõe que a família do preso seja comunicada, que o preso possa se comunicar com o advogado, como é que eu posso conceber a incomunicabilidade? Então, a incomunicabilidade, se cair na prova, você deve dizer que a incomunicabilidade está revogada. Bom, como se inicia o inquérito policial? Nós primeiro temos que fazer uma divisão nos crimes de ação penal pública e nos crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal pública, ele se é instaurado, né, de ofício, mediante portaria, de ofício, quando a autoridade policial toma conhecimento do fato e, através de um documento chamado portaria, instaura o inquérito policial. Número 2, mediante requisição do juiz ou membro do Ministério Público. Não houve conhecimento da autoridade policial, mas um representante do Ministério Público oficia a polícia para que a polícia, então, abra o inquérito policial. Ou o juiz de direito. Se a polícia exerce a função de polícia judiciária, o juiz de direito, oficiando para a abertura de inquérito, a polícia é obrigada a fazê-lo. Agora, nós podemos ter um requerimento, mediante requerimento por escrito. Uma aluna me fez a seguinte pergunta: professor Franklin, nós tivemos um assalto lá em casa e vários objetos foram subtraídos. E nós sabemos que a câmera de vigilância do condomínio da frente da minha casa filmou tudo. E nós queríamos ter acesso ao conteúdo dessa filmagem para que então nós pudéssemos identificar a pessoa que subtraiu os nossos bens. Bom,
Eu disse para ela o seguinte: você faz um requerimento escrito, contrata um advogado, entra com um requerimento escrito para o delegado de polícia, comunicando o furto que houve na tua residência, e pede para que o delegado, no próprio requerimento, solicite as imagens do circuito interno do condomínio vizinho, porque através da imagem do circuito interno, a gente pode descobrir quem foi que praticou a conduta. Então, é o requerimento escrito do ofendido ou do seu representante legal. Pode ser feito uma simples ocorrência, mas um requerimento escrito, assinado por advogado, tem um peso. Ainda mais se você juntar no requerimento algumas provas, algumas fotos de quem possa ter subtraído os teus bens. E número 4, pelo auto de prisão em flagrante. Se a pessoa estiver praticando o crime, acabar de praticá-lo, ou for preso em circunstâncias que se presumam ser ele o autor da infração. Vamos ter aí o auto de prisão em flagrante. Nos crimes de ação penal privada, será instaurado, número 1, mediante requerimento escrito. Também, mesma situação, do ofendido ou do seu representante legal. Quando eu tenho um crime de ação penal privada, esse requerimento se torna mais importante, porque nos crimes de ação penal privada, a pessoa poderá ser presa em flagrante, mas o encaminhamento dele para o cárcere só poderá ser feito com autorização expressa, escrita, ou tomada a escrito do ofendido, porque é um crime de ação penal privada. E número 2, pelo auto de prisão em flagrante. Uma pessoa pode ser presa praticando um crime de ação penal privada, mas para que ele seja preso em flagrante delito, há necessidade de um requerimento escrito. Então, aqui nós destacamos como se inicia um inquérito policial. Diga. No requerimento, a pergunta é: eu posso solicitar uma perícia? No requerimento escrito, tu pode solicitar o que tu quiseres. Tu podes indicar para o delegado solicitar a filmagem, tu pode pedir para que ele faça uma perícia no teu imóvel. Agora, lembram que eu falei, o delegado de polícia preside o inquérito de forma discricionária. Ele vai praticar aquelas diligências se ele achar conveniente praticar. Ele pratica aquelas diligências que ele acha que é conveniente. Então, você pode pedir? Pode. Se ele vai deferir a tua diligência, a tua perícia, já é uma outra história. Deve deferir, porque, por exemplo, se a própria vítima está indicando os mecanismos de colheita da prova, né, os meios pelos quais ele vai descobrir quem é o autor da infração, por que ele não deveria fazer? Né? Bom, a doutrina de Paulo Lúcio Nogueira diz que a instauração do inquérito ocorre através de auto de prisão em flagrante ou portaria. Basicamente, são essas duas peças que vão dar início ao inquérito policial. Diga. Se tratando desse marco temporal, até quando podemos considerar essa questão flagrante? Bom, a pergunta é considerando-se o lapso temporal, quanto tempo eu posso considerar a prisão em flagrante? Bom, vamos lá. Se for o flagrante próprio, a pessoa que está praticando o crime, tranquilo, você pega na hora que ela está praticando. Pode ser o flagrante impróprio, que ela acaba de praticar o crime, você sai em perseguição. Enquanto não cessar essa perseguição, a pessoa continua em flagrante. Me explico. Imaginemos que tu estás em Altamira, na sede do município. É praticado um assalto numa agência do Banco do Brasil em Altamira. E aí a polícia sai em perseguição. Os bandidos entram na floresta. Ora, o município de Altamira é o terceiro maior município do mundo. Até você chegar na fronteira com o Mato Grosso, são mais ou menos 4 dias dentro da mata, pelos rios. Se a polícia manteve aquela perseguição durante 4 dias,
considera-se em flagrante delito, tá? O problema é se cessar a perseguição, se a polícia perder de vista o acusado, tá? Logo depois, para efeito de prisão em flagrante, segundo a decisão do Supremo, é 2 dias. Até 2 dias significa logo depois. Mas nessa perseguição que eu disse, uma situação em que a polícia persegue por mais de 2 dias, mas não perde o contato visual com o perseguido, ela pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Ressaltando também que o flagrante presumido te autoriza a lavrar o auto de prisão em flagrante se a pessoa foi encontrada com objetos, né, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Ora, se tu chega num determinado local, mesmo depois de ter cessado a perseguição, e encontra as pessoas com objetos subtraídos, com dinheiro, etc., você poderá fazer o que nós chamamos de flagrante presumido. Naqueles crimes permanentes, ressalto, você poderá efetuar a prisão em flagrante delito durante a permanência do crime. Me explico. Se eu tiver uma extorsão mediante sequestro, foi o caso do sequestro, a extorsão mediante sequestro do irmão do Zezé de Camargo, que durou vários dias, e que eles, por um artifício tecnológico, conseguiram descobrir e estourar o cativeiro. Os sequestradores foram presos em flagrante delito. Por quê? Porque a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Enquanto não cessar a permanência, você pode prendê-lo em flagrante delito. Bom, então, basicamente, segundo Paulo Lúcio Nogueira, eu tenho 2 formas. A forma de auto de prisão em flagrante ou o flagrante ou por portaria. A instauração por portaria é aquela que é baixada mediante simples notícia do crime. Você vai na delegacia, faz uma notícia crime, essa notícia crime vai se transformar num boletim de ocorrência, que é um resumo do crime. Você hoje já tem a possibilidade de fazer esse boletim, que é o BO, pela internet. Nós temos a delegacia virtual que você pode fazer. E, evidentemente, através da notícia do crime é baixada a portaria. Há requerimento do ofendido ou de seu representante pelo advogado, por requisição do promotor ou do juiz, como nós explicamos ainda há pouco, ou ainda por requisição do ministro da Justiça. Lógico, se eu tiver um crime de ação penal condicionada à representação do ofendido, aquela abertura do inquérito está condicionada ao requerimento feito pelo ofendido ou pelo seu representante legal através de um advogado. Se aquele crime é um crime de ação penal condicionado à requisição do ministro da Justiça, o ministro da Justiça deverá fazer essa requisição. Tá certo? Instauração de ex officio. Instauração ex officio é aquela em que a autoridade deve iniciá-la de ofício mediante notícia do crime feita por qualquer pessoa do povo. Atenção! A autoridade policial é obrigada a fazer a instauração do inquérito policial toda vez que tiver notícia de um crime de médio potencial ofensivo, grave potencial ofensivo ou gravíssimo potencial ofensivo. Mas, professor Franklin, os crimes de menor potencial ofensivo, a autoridade tem que instaurar o inquérito de ofício? Não. Ela não vai instaurar o inquérito, ela vai instaurar o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Ah, professor, quer dizer que ela é feita por qualquer do povo? Facultas agendi. O que significa facultas agendi? É que o povo, qualquer um de nós, poderá facultativamente comunicar o fato criminoso à autoridade policial. E ela tem a obrigação de agir, potestas agendi. Significa dizer que a autoridade policial não pode se excusar de abrir o inquérito. Ah, doutor Franklin, mas acontece que aquele delegado de polícia, eu procurei lá,
e ele é amigo do indiciado e por amizade deixou de instaurar o inquérito. Se ele, por amizade, por sentimento pessoal, deixou de instaurar o inquérito, eu posso até processá-lo por prevaricação, porque ele tem obrigação, né, de instaurar o procedimento, prender o acusado em flagrante delito ou baixar a portaria para começar a investigar o fato. As contravenções penais, no caso, a pergunta é, no caso das contravenções penais, as contravenções penais são conduta de menor potencial ofensivo. Então, elas são apuradas através de termos circunstanciados de ocorrência, tá? Instauração por meio de requisição. Então, ciente o MP ou a autoridade judiciária do crime, deverão, então, requisitar a instauração do inquérito, hipótese em que a autoridade deve atender sob pena de crime de desobediência e sanções disciplinares. Eu diria sanções penais ou disciplinares. Por quê? Além dele responder por uma desobediência se o juiz mandar um ofício e ele não instaurar, além dele responder por uma prevaricação se ele deixar de instaurar por sentimento pessoal como amizade ou ódio, ele também vai sofrer uma sanção disciplinar. Você pode fazer uma comunicação à Corregedoria de Polícia Civil e a Corregedoria tem a obrigação de instaurar um PAD, um procedimento administrativo investigatório, ou, se vocês quiserem, um inquérito administrativo, para que eles responda pela sua inércia. Por quê? Porque se o judiciário requisita ou se o Ministério Público requisita como titular da ação penal pública, ele, delegado, deve instaurar. Instauração por meio de requisição. Vale ressaltar que o senhor da lide na ação penal, Dominus Litis, é o MP. Então, o Ministério Público, na ação penal pública, é o senhor da lide. Mas, professor Franklin, se ele estiver na ação penal privada, ele funciona nos autos? Funciona como custos legis, como fiscal da lei, para aquele processo de ação penal privada se tramite com todos os procedimentos legais, tá? Então, na ação penal pública, ele é o Dominus Litis. E, por isso, a requisição pela autoridade judiciária tende a desaparecer do nosso sistema processual, pois, se o juiz verificar a ocorrência de crime, deve remeter ao MP os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E nós temos observado isso como promotores de justiça. Nós temos recebido, ao invés do juiz pedir diretamente a instauração de inquérito policial, ele tem remetido para que o Ministério Público o faça, ou mesmo remete os documentos para que o Ministério Público ajuize a ação. Aí você vai me perguntar, mas professor Franklin, sem o inquérito? Sem o inquérito. Porque se o juiz tomar conhecimento de um fato que é criminoso e já estiver provado nos autos, nós já sabemos que o Ministério Público não precisa do inquérito para mover a ação penal. Bom, ainda falando de instauração por meio de requerimento. O requerimento, gente, ele deverá conter exposição do crime, com todas as suas circunstâncias, a indicação do autor ou suspeito, bem como de testemunhas e outros meios de prova. Então, no caso da moça que teve a sua casa subtraída, ele vai dizer, exposição do crime, com todas as suas circunstâncias. No dia 26 de agosto, por volta das 20 horas, a indicação do autor suspeito. Você não sabe o nome da pessoa, mas você pode dizer, o cara era moreno alto, bonito, sensual, ou o cara era baixo, baixinho, ou o cara tinha a cara e o jeito do Matheus Solano, alguma coisa nesse sentido. Você vai descrever o cara usava óculos, era baixinho, entendeu? A gravata dele na frente da câmera sempre estava torta, alguma coisa nesse sentido. Mas, além disso,
As testemunhas. Quem eram as testemunhas que estavam lá? Era o vigia da frente do condomínio, que está em frente da casa da vítima. Então você vai arrolar o vigia. Era um outro vigia que ficava do lado, você vai arrolar. Era uma pessoa que estava catando lixo ou catando latas para vender, reciclagem. Você vai arrolar. E outros meios de prova. Você perguntou ainda há pouco, posso nesse meio de prova pedir uma perícia? Posso. Posso pedir que a polícia requisite aquela filmagem? Posso. Se indeferido, caberá recurso ao secretário de Segurança Pública. Professor, quer dizer que se eu fizer um pedido de abertura de inquérito e o delegado indeferir, eu posso entrar com recurso para o secretário de Segurança Pública? Posso. Que senão ficaria ao livre arbítrio do delegado. Ele indeferia, acabava, não tinha como investigar. Tá certo? Instauração por auto de prisão em flagrante. O inquérito policial poderá ser instaurado mediante auto de prisão em flagrante. Em que hipótese? Se houver flagrante próprio, a pessoa está praticando o crime. Flagrante impróprio, a pessoa acaba de praticar. Ou flagrante presumido, quando ele é preso em circunstâncias que se presumam sem ele o autor da infração. Muito bem. Mas o auto de prisão em flagrante, ele tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, lavratura imediata. Você perguntou, professor Franklin, o que é lavratura imediata? Lógico que naquelas hipóteses em que há a possibilidade de eu lavrar imediatamente o auto de prisão em flagrante, eu deverei fazê-lo. Não há sentido nenhum, se está o delegado, se está o escrivão, se está o investigador, eu demorar uma semana para fazer o auto de prisão em flagrante. Mas também você vai me dizer o seguinte, bom, professor, mas se o cara está na sede do município de Altamira e passou 5 dias perseguindo o cara na floresta, até chegar praticamente na fronteira com o Mato Grosso, e não perdeu de vista, não houve perda da perseguição, ele vai instaurar vai lavrar o auto de prisão em flagrante 5 dias depois, assim que ele conseguir chegar na sede do município, sem problema nenhum. Também é considerado logo após. Mas não é só isso, não. Autoridade competente. Quem é que lavra o auto de prisão em flagrante? É o delegado de polícia, pelo princípio da oficialidade. Tem que ser um órgão oficial do Estado. Pode o escrivão de polícia lavrar um inquérito? Lavrar o auto de prisão em flagrante? Fazer o inquérito? Não. Pode o investigador fazer o inquérito? Lavrar o auto de prisão em flagrante? Não. Então você, como estudante de direito, como candidato à OAB, como quem vai fazer concurso público, não pode nunca deixar de perceber que a autoridade competente para lavrar o inquérito é o delegado de polícia. Para lavrar o TCO, exista quem defenda que a polícia militar tem possibilidade de lavrar o TCO. Ainda é uma tese que não está sedimentada. Mas, se você pegar o livro do Damásio de Jesus, ele vai defender que a polícia militar poderia lavrar o TCO, porque é uma espécie de inquérito resumido, mais simples. O fato é que a regra é que quem é a autoridade policial? Delegado de polícia civil, e ele deve lavrar o auto de prisão em flagrante. Bom, oitiva do condutor. Eu tenho que ouvir a pessoa que conduziu o indiciado para a polícia, para a delegacia de polícia. Professor, mas o condutor não presenciou o crime. Não interessa, é a pessoa que conduziu. Oitiva das testemunhas. 2 testemunhas que tenham ou presenciado o crime ou presenciado a apresentação do acusado na delegacia de polícia. Oitiva da vítima, se ela estiver viva, evidentemente. Oitiva do acusado, interrogatório do acusado, se possível. Ele pegou um tiro da polícia, foi levado para o pronto-socorro. Não tem condições de ser ouvido ali no alto. Não tem problema, aí não é
uma situação irregular. Ele vai ser ouvido depois. E a assinatura de todos. Ah, professor, mas tem duas testemunhas aí que não sabem assinar. Não tem problema, elas assinam com o dedinho e duas pessoas assinam a rogo, porque elas são analfabetas, sem problema. Mas eu tenho que preencher esses requisitos sobre pena do flagrante ser irregular, ilegal, e, portanto, a prisão ser relaxada. Inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, eu preciso da autorização do ofendido para que o inquérito seja instaurado. Então, a abertura do inquérito pode ser requerido pelo ofendido ou por seu representante. A partir do momento que ele requer a abertura, ele está dando autorização para que a polícia proceda. Que deverá representar junto ao delegado, ao MP ou ao juiz local. Professor, por quê? Às vezes ele prefere denunciar para o juiz ou para o Ministério Público, porque o delegado de polícia é amigo ou tem alguma relação com o indiciado. A representação é uma simples manifestação inequívoca da vontade da instauração do inquérito. Só um minutinho, essa representação, ela pode ser escrita, feita pela própria pessoa, escrita, feita por um advogado, oral, reduzida a escrita pela própria polícia. Então, eu tenho várias situações em que eu posso fazer essa representação. Diga lá. Na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, tá? Existe uma peculiaridade. A Lei Maria da Penha trouxe a seguinte peculiaridade: toda e qualquer pessoa que tomar conhecimento de um caso de violência doméstica poderá iniciar. Professor, mas mesmo que seja lesão corporal simples e que em regra é condicionada à representação do ofendido? Sim, porque a Lei Maria da Penha é uma lei especial, tá certo? Mas não vamos falar da Lei Maria da Penha, vamos para o inquérito policial. Inquérito no crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Eu tenho crimes que são do interesse do Estado, que precisam de uma requisição do ministro da Justiça, sob pena de faltar uma condição de procedibilidade para a instauração daquele inquérito policial. Então, a abertura do inquérito poderá ser requerida pelo ministro da Justiça, que encaminha ofício requisitório, atenção, o nome deste ofício, ofício requisitório, junto ao MP, ao juiz local, o delegado, que não pode, sem a condição de procedibilidade, instaurar um inquérito. Professor Franklin, quer dizer que naqueles crimes de ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, o delegado de polícia não pode instaurar o inquérito sem a requisição do ministro? Não, porque a requisição do ministro, assim como a representação do ofendido, são condições de procedibilidade que precisam estar materializadas no inquérito, autorizando a autoridade policial a investigar. Crimes contra a honra do presidente. A pergunta é: dê um exemplo de crime que é de requisição do ministro da Justiça. Crimes contra a honra do presidente da República, crimes contra a honra do chefe de Estado estrangeiro, né? Todos esses crimes que há envolvimento de chefe de Estado nacional ou estrangeiro, ele será da requisição do ministro da Justiça. E ação penal privada? Bom, o inquérito só será instaurado mediante requerimento escrito do ofendido ou do seu representante. É o mesmo procedimento nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
Para que o inquérito seja instaurado num crime de ação penal privada, eu tenho que ter o requerimento, a requisição por escrito do ofendido ou do seu representante. Claro que esse ofendido pode ir na delegacia de polícia, fazer oralmente, o delegado converter para escrito. Pode haver prisão em flagrante nos crimes de ação penal privada, devendo o